Fala, meu povo! Boa noite para vocês, hein? Eu nem preciso olhar no celular porque tá em tudo quanto é lado, né? Inclusive na minha rede social, tá lá no Instagram. 40 finalizações, recorde da temporada, 13 no alvo, 78% de posse de bola, 3,4 gols esperados do Barcelona, placar final 1-0. É basicamente um passeio no parque, sem parque, que o Barcelona fez contra o Mallorca. É um muito bom jogo, acho que saiu tudo certo do que o Hans Flick queria, tirando o placar, que eu acho que poderia e deveria ter sido um pouco mais elástico. Rotações, vitória, uma vitória a mais, um jogo a menos, né? O Hans Flick tem usado isso quase que como um mantra, 3 pontos a mais, um jogo a menos. E o Barcelona agora espera o que o Real Madrid vai fazer contra o Getafe, um jogo difícil. O Getafe é um time que joga algo, já disse várias vezes aqui, parecido com o futebol. O jogo do Madrid costuma até encaixar, mas enfim, não deve ter vida fácil não. Barcelona me surpreendeu bastante na formação. Claro que antes de um clássico contra o Real Madrid é de se esperar alguma rotação, mas foi mais do que meio time, né? Não jogaram os laterais, aliás, acabou a super sequência do Koundé de 106 partidas consecutivas, se eu não estou enganado, 106, jogando ou pelo Barcelona ou pela seleção francesa. Era desde novembro de 2023 que, não começando todos os jogos e nem jogando 90 minutos, mas que o Koundé participava de todos os jogos possíveis e dessa vez ele ficou de fora. Foi poupado o Koundé, o Pau Cubarsí e o Gerard Martin, porque é o lateral esquerdo titular. Já vou falar bastante das laterais. Vou falar alguma coisa, não sei se vai ser bastante não. Frenkie de Jong poupado, então eram 3 na defesa, o Frenkie de Jong 4, Rafinha 5 pelo menos, né? Se a gente contar que não teve Lewandowski, 6. Enfim, é meio time poupado, não vou contar o Lewandowski, tá? É meio time poupado em relação ao time que vai jogar contra o Real Madrid. E ainda assim, o Barcelona terminou o primeiro tempo com 24 finalizações, já podia estar ganhando. E eu gostei também do que fez o Hans Flick, não só pelos que saíram, mas pelos que entraram. Oportunidade para o Héctor Fort, muito mais confiança, muito mais fluidez no jogo, muito mais naturalidade, apesar de ser um lateral direito na esquerda, do que o Gerard Martin. Eu ainda acho que o pragmatismo do Hans Flick é Gerard Martin, lateral esquerdo, Héctor Fort, lateral direito. Alemão, estatística de fábrica, assim, sabe? Bem pragmático é o Hans Flick, mas eu acho que hoje o Héctor Fort mostrou que pode jogar na lateral esquerda, já tinha mostrado isso com o Xavi, e eu acho que deve jogar na lateral esquerda. Tá? Ele me transmitiu muito mais confiança defensiva e ofensiva e manejo de bola e continuidade de jogo do que o Gerard Martin transmite. Gostei também da entrada do Ansu Fati. Teve uma polêmica aqui no jogo de sábado, porque o Firmino e o Ferran não gostaram de sair, e o Ansu Fati reclamou, fez gestos e tal por não entrar. Na véspera do jogo, na segunda-feira, o Hans Flick disse: eu entendo a insatisfação e não entendo a reação. É muito boa a resposta do Hans Flick também. Jogador que reage dessa forma eu não gosto, eu acho uma falta de respeito com os que entraram, no caso dos que saíram, Firmino e Ferran, e uma falta de respeito do Ansu Fati também, que não vem bem e que não está muito para exigir que tem que jogar e tal, ainda mais no jogo como ia contra o Celta, né? Hoje o Ansu teve chance e eu acho que foi só razoável, pela falta de ritmo de jogo era normal. O segundo tempo, assim, ele não se movimentava quase para pedir bola. No primeiro tempo, algumas que ele teve, falta de confiança e tal, eu achei ele mais rápido, um pouco lento na tomada de decisões, mas se movendo um pouco mais rápido de alguma coisa. Acho que não vai ser um jogador agora para a reta final para ser útil, para jogar, e que o Ansu Fati é a contratação e o reforço inesperado do Barcelona para a reta final da temporada na ausência do Lewandowski. Mas eu acho que é uma forma do Hans Flick fazer algo que é muito difícil para os técnicos, que é administrar grupo. Então, reclamou, vai lá, ganha sua chance e vamos ver o que você faz dentro de campo. Não fez muita coisa, teve sua oportunidade, jogou acho que 60 minutos e acho que deveria ter inclusive mostrado alguma coisinha mais. A ausência de ritmo de jogo faz isso. Eric Garcia muito bem na direita. Se não pode jogar o Koundé, eu acho que o Eric Garcia é o lateral direito reserva, apesar do bom momento do Héctor Fort, apesar do bom jogo, aliás, que fez o Héctor Fort. Para mim o Héctor Fort tem que ser titular na final da Copa do Rei contra o Real Madrid por ali, descansou também o Pau Cubarsí. Enfim, as rotações foram essas, né? No segundo tempo aí começaram a entrar os titulares, entrou o Rafinha, entrou o Dani Olmo, começou a mexer, entrou o Gerard Martin, que será o titular. Lembrando, gente, o Baldé deve ficar de fora até o jogo contra o Valladolid. Não joga contra o Real Madrid, porque vai fazer 2 semanas que ele ficou de fora. Não deve jogar contra a Inter, a partida de ida. Deve jogar contra o Valladolid, quem sabe, para jogar a partida de volta contra a Inter depois em Milão. De rotações foi isso, aprovado o Hans Flick pela coragem de fazer rotações em um jogo que pintava como difícil e também pela resposta de alguns jogadores. Eu acho que o Gavi, por exemplo, de primeiro volante foi bem,
Acho que foi bem o Hector Forte, foi bem o Eric Garcia, foi bem o Ronald Araújo num duelo muito físico com o Larin, né? Enfim, foram bem as rotações e foi bem o Hansi Flick. Agora aqui a gente muda de página para falar do Pedri, que fez... A temporada do Pedri é muito boa, ele não vai disputar nenhum prêmio individual pelos números, os números de jogadores do próprio Barcelona, de Rafinha, de Lamine, de Lewandowski, que vão acabar credenciando mais os atacantes como é natural. Se o Barcelona não ganhar títulos relevantes, né, Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões nesse final de temporada, pode ser que os jogadores do Barcelona fiquem para trás nas premiações individuais, mas o Pedri é, neste momento da temporada, o jogador mais influente do Barcelona e o mais influente, talvez, assim, o que mais determina como que um time joga no futebol mundial. Além dele dar o ritmo, coisa que ele faz há muito tempo, acelerar, não acelerar, girar muito bem a bola, distribuir muito bem a bola. Ele ainda teve lances aqui hoje de uma genialidade absurda, de um domínio de bola, de um controle da bola grudar no pé. É um prazer, é um presente assistir o Pedri jogar e a atuação dele aqui hoje foi magistral. Assim, mais de 90% de acerto de passes, passe-chave, colocou Lamine na cara do gol, colocou vários jogadores na cara do gol, enfiadas de bola, acho que foram 6 grandes chances criadas pelo Pedri aqui hoje, um jogaço dele. No primeiro tempo também tinha indo muito bem o Lamine, que caiu no segundo. Eu não vou aqui, porque o Lamine perdeu um gol cara a cara que não se pode perder, falar que tá vendo como eu falo com vocês que o Lamine tem que melhorar a finalização e tal, mas tem. Mas é simplesmente não querer, sei lá, como se estivesse torcendo para ele finalizar mal, para um argumento que eu já utilizei alguma vez funcionar. Mas o gol que o Lamine perde no segundo tempo é um gol quase que imperdível. O Lamine cai algumas vezes de rendimento no segundo tempo, eu acho que é muito natural para a idade, porque jovens oscilam e também pela oscilação física, né? O Lamine Yamal até o jogo de domingo, quando ele não começou contra o Celta, eram 26 titularidades consecutivas contra o Barcelona, seleção espanhola. É um jogador com corpo em desenvolvimento. Eu gosto que muitas vezes ele sabe se poupar durante os jogos, mas cai de rendimento muitas vezes no segundo tempo. E hoje o Barcelona poderia ter fechado o jogo mais rápido se o Lamine tivesse num melhor dia nas finalizações. No primeiro tempo acho que ele foi muito bem, no segundo tempo um pouco pior. E teve a chance cara a cara que ele perdeu contra um Léo Roman, um goleiro do Mallorca que não é o titular, que fez o jogo da vida dele por enquanto, fez um jogaço para impedir muitos e muitos gols do Barcelona, dessas 40 finalizações, 13 no alvo. Quero falar ainda do Dani Olmo, que voltou no final de semana com um gol e sofreu pênalti, e que hoje mais uma vez o gol. O Dani Olmo é um reforço muito importante para o Barcelona para a reta final, vamos ver se não vai se lesionar mais uma vez, mas é um jogador que, primeiro de uma técnica absurda, controle, domínio, finalização, passe, visão de jogo, e outra de leitura de espaço. A leitura de espaço que tem o Dani Olmo para, por exemplo, nesse gol, né, de atacar no futebol tem um termo que é o espaço indefensável. É um espaço entre lateral e zagueiro, é um espaço que é meio que não existe uma marca específica para aquele espaço, e ele consegue estar sempre naquele espaço indefensável que existe para receber a bola e para finalizar muito bem. Finaliza com o pé que não é bom, com o pé esquerdo. Mais uma vez faz um gol muito importante. Tinha feito gol importante contra o Celta, fez gol importante hoje. Já tinha feito contra o Las Palmas, né? Numa jogada com o Lamine Yamal também, um gol muito importante. É um cara muito importante. É uma pena que tenha tantos problemas físicos, a carreira inteira dele é assim. O que me consta é que ele se cuida muito bem, ele tem uma fragilidade física que o Barcelona não está conseguindo corrigir, que já vinha desde o Leipzig, que já vem desde o Salzburg, que já é de algum tempo. Vamos ver se ele vai conseguir jogar esse mês final, que dia é hoje? Hoje é dia 22, se o Barcelona chegar até a final da Champions é mais do que um mês, são 40 dias finais, se o Barcelona chegar, né? Porque senão falta um mês para acabar a temporada, porque a rodada final no dia 23 de maio. Mas é um jogador muito, muito importante. Pode jogar de falso 9, pode jogar e joga muito melhor como um camisa 10 atrás do centroavante. Hoje o Barcelona sentiu a falta do Lewandowski pelas finalizações, e porque o Ferran não faz tanto parede, não teve tanto espaço para o Ferran atacar, como é melhor a característica dele. Nessas 40 finalizações que teve o Barça, nem tantas assim foram no Ferran, né, porque ele perdeu muitos gols, mas acho que com a presença do Lewandowski o Barcelona poderia ter tido um melhor aproveitamento do 9, coisa que não teve. Para finalizar, gente, acabou a brincadeira, né? Assim, Barcelona teve aí uma sequência de Leganés, Celta de Vigo, Mallorca, antes teve o tropeço contra o Betis. O Barcelona nas últimas 13 rodadas do Campeonato Espanhol, 12 vitórias e um empate. A próxima rodada do Campeonato Espanhol, que é só daqui a 10 dias, porque tem a Copa do Rei e a Champions, ainda é muito boa para o Barcelona. É o Valladolid fora de casa. O Valladolid, eu acho que já chega rebaixado. Eu não sei se o Valladolid já está rebaixado. Vou conferir ao vivaço com vocês agora.
Eu sei que o Valladolid já está virtualmente rebaixado há décadas. Não, matematicamente ainda não está, mas ele tem 16, ele está 16 pontos atrás do Las Palmas, que é o primeiro time fora, com 18 pontos para jogar, né? Ele tem que fazer todos os pontos e todos os times acima dele não pontuarem. Enfim, tá rebaixado já o Valladolid. Pelo menos não aparece aqui como rebaixado. Está rebaixado o Valladolid, já chegará rebaixado contra o Barcelona. O Barça com muitos pendurados para jogar contra o Real Madrid, então quem for entrar em campo contra o Valladolid ainda tem que entrar com muito cuidado para não tomar cartão e perder o clássico contra o Real Madrid. Mas eu digo que acabou a brincadeira, porque agora é Real Madrid, Inter, aí tem esse Valladolid, Inter e Real Madrid. E depois, gente, a tabela é muito dura, tá? É Villarreal, Espanhol e Atlético de Bilbao. O Villarreal brigando por Champions, o Espanhol brigando para atrapalhar o Barcelona e o Atlético de Bilbao na última rodada já deve chegar classificado para Champions e tal, pode chegar ainda envolvido em final de Europa League, mas é um adversário em San Mamés sempre muito duro, porque pode não estar tão motivado, mas é normalmente sempre muito duro. Então, o que tinha de sequência boa para o Barça pegar, ele pegou nas últimas semanas em La Liga e aproveitou, ganhando por um gol de diferença do Mallorca, um gol de diferença do Celta, um gol de diferença do Leganés. Porque nesse momento da temporada, tudo custa muito mais. O time está muito mais cansado, os jogos são muito mais apertados, decisivos, acirrados, então tudo custa muito mais. Ainda tem esse refresquinho aí contra o Valladolid, mas a tendência é que os jogos sejam muito duros mesmo até o final da temporada. E com essa sequência absurda de Real Madrid 2 vezes, 2 jogos decisivos, Inter de Milão 2 vezes, 2 jogos decisivos. Mas hoje deu tudo que o Hans Flick queria, eu acho que deu certo. Poupou jogadores, deu chance para outros, eu acho que pode tirar a conclusão sobre as laterais, que o Eric seja o reserva do Koundé e que o Héctor Forte seja o titular nesse momento da temporada, enquanto o Baldé ainda não volta. Conseguiu dar ritmo de jogo para outros jogadores e fazer um bom jogo, 3 pontos a mais, uma rodada a menos, além do deleite que é ver o Pedri jogar. Tudo certo por aqui, ninguém se machucou, todo mundo vai para casa bem e o próximo jogo é contra o Real Madrid no sábado, vale título, é muito importante. E vamos ver o que o Real Madrid vai fazer contra o Getafe, porque também é muito importante para a sequência do Barcelona no Espanhol. É isso, gente. Beijo para vocês, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.